Às vezes, quem mais conhece nosso rosto é quem melhor sabe usar uma máscara idêntica. Bom dia, meus queridos. Sou a Dona Lúcia, tenho 87 anos e hoje vou abrir meu coração e contar para vocês uma história que eu guardei por anos. Antes de começar, queria pedir uma forcinha. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, porque a gente sempre tem história nova para contar. Ah, e me fala aí nos comentários de onde você tá me ouvindo. Eu adoro saber até onde a minha voz consegue chegar. A história que vou contar hoje aconteceu lá em 1958, quando eu tinha só 20 aninhos. Naquela época, a vida era bem diferente, né? Não tinha celular, internet, nada dessas facilidades de hoje. Minha irmã gêmea, a Laura, sempre foi o oposto de mim. Ela sonhava com aventura, cidade grande. Uma vida bem longe daquele lugar que ela chamava de fim de mundo. Com 18 anos, ela se mandou para São Paulo com um namoradinho que conheceu numa festa. Deixou só um bilhete para trás. E muitas lágrimas nos olhos da minha mãe. Eu fiquei em Itapuã, seguindo meu caminho. Conheci o Ricardo num baile de carnaval. Ele trabalhava no único banco da cidade. Um rapaz trabalhador, de família boa, todo mundo respeitava ele. Começamos a namorar e, em menos de um ano, a gente se casou. Foi uma cerimônia simples, mas linda, na igreja da praça. Foi o dia mais feliz da minha vida até ali. Lembro que chorei de saudade da minha irmã. Ela nem respondeu o convite de casamento que eu mandei para o único endereço que a gente tinha dela em São Paulo. Montamos nossa casinha na Rua das Acácias. Era uma casa simples, de 4 cômodos, mas para mim era um palácio. Logo vieram os filhos. Primeiro o Bruno, depois a Camila. Minha vida era cuidar da casa, das crianças, e ajudar na mercearia dos meus pais no fim de semana. Foi numa tarde chuvosa de junho de 1958 que bateram na minha porta. Eu abri, com a mão ainda suja de farinha. Tava fazendo um bolo, e eu quase caí para trás. Era como me olhar no espelho. A Laura, parada na minha porta, com uma malinha na mão e os olhos cheios d'água. Ela estava mais magra, com olheiras fundas, mas era o mesmo rosto que eu via todo dia no espelho. Lulu, me perdoa por aparecer assim. Eu não tenho para onde ir, ela disse, usando o apelido que só ela usava desde criança. Meu coração ficou dividido. A alegria de ver minha irmã depois de tanto tempo e um pressentimento ruim que eu não sabia explicar. Mesmo assim, eu recebi ela de braços abertos. Afinal, era minha irmã, né? Minha gêmea. Um pedaço de mim. Naquele jantar, a Laura contou a história dela para mim e para o Ricardo. Disse que o namorado com quem ela fugiu a abandonou meses depois. Ela tentou se virar sozinha em São Paulo. Trampou como balconista, faxineira, até que conseguiu um emprego melhor numa loja de roupas. Conheceu um cara, o Marcelo, e casou rápido. Mas segundo ela, ele era um homem violento, ciumento. Ela aguentou 2 anos de casamento até que decidiu fugir. Pegou só o que coube numa mala. Eu não sabia para onde ir. Pensei em voltar para a casa dos nossos pais, mas fiquei com vergonha depois de tudo. Ela disse, com a voz embargada. Então, eu pensei em você, Lulu. Você sempre foi a mais forte de nós duas. Eu olhei para o Ricardo buscando apoio. Ele sorriu, um sorriso gentil. Sua irmã pode ficar o tempo que precisar, meu amor. Família é família. Arrumei a sala para ela dormir. Nossa casa era pequena, não tinha quarto de hóspedes, mas era aconchegante. Naquelas primeiras noites, era tão bom. A gente ficava até tarde conversando, fofocando, lembrando da infância. Parecia que o tempo não tinha passado. Até o Ricardo comentou como era incrível ver 2 pessoas tão iguais, mas ao mesmo tempo tão diferentes no jeito, nos gestos. A Laura logo se enturmou na cidade. Muita gente nova não conhecia ela e os mais antigos quase não lembravam mais. O pessoal vivia confundindo a gente. Achavam que eu estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ela começou a ajudar meus pais na mercearia também. Eles ficaram super felizes de ter a filha rebelde por perto de novo. Mas aí, eu comecei a perceber umas coisas. A Laura observava muito a minha vida. Comentava como eu era sortuda por ter um marido tão bom, uma casa, filhos saudáveis. Às vezes eu sentia uma pontinha de amargura na voz dela, mas deixava pra lá. Poxa, ela tinha passado por tanta coisa, né? Você sempre foi a certinha, Lulu. E olha só, deu certo pra você.
Ela me disse uma noite, enquanto a gente lavava a louça. Com o tempo, comecei a notar umas coisinhas estranhas. A Laura começou a se vestir mais parecida comigo, a imitar meu jeito de falar. No começo, achei graça. Mas aí, uma vizinha veio me agradecer por uma ajuda que eu não dei. Tinha sido a Laura se passando por mim. Outra vez, a professora do Bruno comentou sobre uma conversa que a gente nunca teve. De novo, era a minha irmã. Quando eu fui tirar satisfação, ela riu. Qual o problema, Lulu? Somos idênticas. É mais fácil deixar o pessoal pensar que sou você do que ter que explicar a história toda. Eu devia ter prestado mais atenção, devia ter visto os sinais, mas eu confiava na minha irmã. Afinal, éramos gêmeas. Como eu podia imaginar que aquele rosto, tão igual ao meu, escondia intenções tão cruéis? Foi numa quarta-feira que eu vi os primeiros olhares diferentes entre a Laura e o Ricardo. Ela tinha feito um penteado igual ao meu. Usava até a mesma presilha de cabelo. A gente estava jantando e eu vi o Ricardo se confundir por um segundo, olhando de mim para ela, como se visse dobrado. E a Laura? Ela sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes. As semanas seguintes foram cheias de pequenos detalhes, que sozinhos não eram nada, mas juntos formavam um quadro apavorante. O perfume que a Laura começou a usar, o mesmo que o Ricardo tinha me dado de presente. As conversas que paravam assim que eu entrava na sala. O jeito que ela perguntava do nosso casamento, da nossa intimidade, com um interesse que ia muito além da curiosidade de irmã. Uma noite, eu acordei com sede. O relógio marcava 3h20 da madrugada. O Ricardo não estava na cama. Achei estranho. Pensei que ele talvez tivesse ido beber água também. Fui andando pé por pé pelo corredor escuro em direção à cozinha. A luz estava acesa, e o que eu vi pela fresta da porta congelou o meu sangue. O Ricardo e a Laura, abraçados, perto da pia. E não era um abraço de cunhado, sabe? Ele segurava o rosto dela entre as mãos, do mesmo jeito que ele segurava o meu. E então, obeio. Parecia que alguma coisa tinha quebrado dentro de mim. Minha irmã gêmea e meu marido, na cozinha da minha casa, enquanto meus filhos dormiam no quarto ao lado. Eu empurrei a porta com força. Os dois se separaram, assustados. Ficamos ali, em silêncio. Um silêncio que pareceu uma eternidade. A Laura foi a primeira a falar. Lulu, não é o que você está pensando. Mas era exatamente o que eu estava pensando. A traição mais dolorosa que existe. A minha própria imagem. Meu próprio sangue. Me apunhalando pelas costas. Amanhã. Quero vocês dois fora da minha vida. Foi só o que eu consegui dizer antes de voltar pro quarto. Passei o resto da noite acordada, olhando pro teto, com um nó na garganta que não me deixava nem chorar. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, eu já tinha tomado minha decisão. Não ia ter grito, não ia ter escândalo. Eu tinha 2 filhos pequenos para proteger. Levantei antes de todo mundo. Arrumei uma mala com roupas para mim e para as crianças. Peguei os documentos e a graninha que eu guardava numa lata de biscoitos, no fundo do armário. Uma economia para emergências. E aquela, com certeza, era uma emergência. Acordei o Bruno e a Camila com carinho. Disse que a gente ia fazer uma visita surpresa para os avós. Quando saímos pela porta da frente, o sol ainda estava nascendo. Olhei uma última vez para aquela casa, onde eu fui tão feliz e, ao mesmo tempo, tão traída. Naquele momento eu jurei para mim mesma. Aquilo não seria o fim da minha história. Seria o começo de uma nova. Chegamos na casa dos meus pais e o céu ainda estava alaranjado. Meu pai atendeu a porta, ainda de pijama. Bastou ele olhar para o meu rosto para entender que algo muito sério tinha acontecido. Minha mãe logo apareceu atrás dele. Minha filha, o que houve? E as crianças? Eu não consegui falar nada. Só balancei a cabeça, dizendo que as crianças estavam bem. E caí nos braços da minha mãe, como eu fazia quando era pequena. Foi só ali que as lágrimas vieram, como um rio que finalmente arrebenta a barragem. O Bruno, com seus 5 aninhos, se agarrou na minha saia sem entender nada. A Camila, com 3, olhava para tudo confusa. Meu pai levou as crianças para a cozinha, prometendo fazer o melhor chocolate quente do mundo. Minha mãe me levou para a sala. Ali, sentada no mesmo sofá onde eu brinquei tantas vezes com a Laura, eu contei tudo. A chegada dela, os meses de convivência, os sinais que eu ignorei e a cena na cozinha. Minha mãe ouvia em silêncio, segurando minhas mãos.
Eu sempre soube que a Laura tinha um lado sombrio, ela disse. Por fim. Desde criança, ela sempre quis o que era seu. Suas bonecas, seus vestidos, a atenção do seu pai. E agora? A sua vida. Aquelas palavras me acertaram como um soco. Era verdade. Sempre teve essa competição entre a gente, mas eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Pode ficar aqui o tempo que precisar, minha filha. Esta casa sempre será sua. Nos primeiros dias, eu mal saía do quarto. A dor da traição dupla era uma ferida aberta. O pior era explicar para as crianças por que a gente não voltava para casa. Pro Bruno, eu disse que eu e o pai dele precisávamos de um tempo. A Camila era pequena demais para entender, mas ela sentia a minha tristeza. Uma semana depois, o Ricardo apareceu. Ele parecia acabado. Lúcia, por favor, volta para casa. Foi um erro, um momento de fraqueza. Eu olhei para aquele homem que eu amei tanto e só conseguia ver o rosto da Laura nos olhos dele. Como eu poderia voltar? Onde ela está? Perguntei, com a voz firme. Ele desviou o olhar. Foi embora no dia seguinte que você saiu. Disse que ia para São Paulo. Recomeçar. Claro, a Laura sempre fugia. Deixava os cacos para trás para os outros juntarem. Eu não posso voltar, Ricardo. Não agora. Talvez nunca mais. Você quebrou algo dentro de mim que eu não sei se tem conserto. Ele insistiu, chorou, prometeu o mundo. Mas minha decisão estava tomada. Eu pedi que ele continuasse ajudando com os filhos. O erro dele não podia tirar das crianças o direito de ter um pai. A fofoca correu a cidade inteira. Era impossível evitar os olhares, os cochichos. Em Itapuã, um escândalo desses era assunto para meses. A vida precisava continuar. Eu tinha que arrumar um jeito de sustentar meus filhos. O dinheiro que eu trouxe não ia durar para sempre. Foi a dona Cida, antiga professora e diretora da escola, quem me deu uma luz. Lúcia soube o que aconteceu. Lamento muito. Mas a professora Sônia pediu licença médica. Precisamos de alguém para substituí-la. Você não se formou professora? Eu tinha o diploma, mas nunca tinha trabalhado na área. Casei logo depois de me formar. Eu não tenho experiência, dona Cida, mas tenho educação e bom caráter. É disso que a gente precisa. O resto você aprende. No dia seguinte, lá estava eu. Diante de uma sala com 30 crianças, tremendo por dentro, mas determinada. Escrevi meu nome no quadro negro, Professora Lúcia. As primeiras semanas foram um caos. As mães me olhavam desconfiadas. A mulher que foi largada pelo marido. Os alunos testavam meus limites. Mas aos poucos, eu fui pegando o jeito. Descobri que tinha um dom para ajudar as crianças com mais dificuldade. Quando os 3 meses acabaram, a dona Cida me chamou na sala dela. Achei que ela ia me dispensar, mas em vez disso, ela me ofereceu uma vaga permanente. Abrimos uma turma nova para o ano que vem. A vaga é sua, se você quiser. Saí dali sentindo, pela primeira vez em meses, que eu podia sim reconstruir a minha vida. O salário não era grande coisa, mas era meu, do meu suor, do meu trabalho. A rotina era puxada. Acordar cedo, levar as crianças para a escola, dar aula o dia todo, buscar as crianças, ajudar na mercearia, fazer janta, corrigir lição, só para recomeçar tudo no dia seguinte. O Ricardo via as crianças aos domingos. Era estranho, doloroso, mas eu fazia pelos meus filhos. 6 meses depois, recebi uma carta da Laura. O selo era de São Paulo. Fiquei horas olhando aquele envelope, sem coragem de abrir. O que ela poderia dizer? Que desculpa ia apagar o que ela fez? Finalmente eu abri. Querida Lulu, sei que você provavelmente vai rasgar esta carta sem ler. E eu não te culpo. O que eu fiz não tem perdão. Não vou tentar justificar o injustificável. Só quero que você saiba que não estou com o Ricardo. Nunca estive. Depois daquela noite. Foi um erro terrível que eu cometi por inveja, por fraqueza. Eu sempre invejei sua vida perfeita. Naquela noite eu não estava tentando roubar seu marido. Eu estava tentando ser você, por um momento que fosse. Não espero seu perdão. Só queria que você soubesse que estou pagando pelo que fiz. A culpa me corrói todos os dias. Sua irmã, que não merece esse título, Laura. Dobrei a carta e guardei. Não respondi. Não havia o que dizer. O tempo passou. 1 ano virou 2. Meu trabalho na escola virou minha paixão. Dona Cida me incentivou a fazer um curso de especialização na cidade vizinha. Todo sábado, eu pegava o primeiro ônibus e voltava no último. Era exaustivo,
mas cada aula me mostrava um mundo maior que Itapuã. Um mundo onde eu podia ser mais do que a mulher traída pela irmã gêmea. No final de 1960, com as minhas economias e um pequeno empréstimo, eu consegui dar entrada na minha casinha. Era pequena, precisava de reforma. Mas quando eu peguei as chaves, senti uma alegria que não sentia há muito tempo. Eu tinha conseguido, sozinha. Eu tinha um trabalho, uma casa e meus filhos. Naquela noite, sentada na varandinha, olhei para o céu. Pensei em tudo que eu vivi, a dor que quase me matou, as noites chorando, o medo, a vergonha. Percebi que, de certa forma, eu devia agradecer a traição. Ela me forçou a achar uma força que eu nem sabia que tinha. Transformou uma dona de casa dependente numa mulher capaz de se virar. E me fez professora, uma profissão que eu descobri que amava. Naquela noite, pela primeira vez, a ferida não sangrou. Era uma cicatriz. Feia, mas parte da minha história. E eu me permiti, pela primeira vez em muito tempo, pensar no futuro com esperança. Os anos seguintes foram de muito trabalho, mas de muitas conquistas. Nossa casinha foi ganhando cor, um jardim. As crianças cresciam fortes e estudiosas. Em 1963, a dona Cida me ofereceu o cargo de coordenadora da escola. Aos 25 anos eu não era mais a coitada, eu era a professora Lúcia, respeitada, independente. O Ricardo continuava visitando as crianças. De vez em quando tentava uma aproximação. Flores, um convite para jantar. Eu recusava, com educação. A confiança, uma vez quebrada, é como um espelho. Pode colar os cacos, mas ele nunca mais vai ser o mesmo. Da Laura, eu não tive mais notícias diretas. Só sabia por alto que ela continuava em São Paulo. Foi em 1964 que a vida deu outra reviravolta. A escola recebeu a visita do novo supervisor regional de educação, o Dr. Roberto. Um homem na casa dos 40, viúvo, muito respeitado. Coube a mim mostrar a escola para ele. Ele era diferente. Falava de educação com um brilho nos olhos. A senhora tem ideias muito avançadas para uma escola do interior, ele comentou. Nossas crianças merecem o melhor. Não importa onde nasceram, eu respondi. A visita, que era para durar uma manhã, durou o dia todo. Quando ele foi embora, segurou minha mão um pouco mais que o normal. Foi um prazer conhecer, lá, professora Lúcia. Naquela noite, me peguei pensando nele. Me repreendi na hora. Eu tinha jurado nunca mais me entregar a ninguém. Uma semana depois ele voltou. Trouxe uns livros sobre educação que tinha comentado. Pensei que poderíamos discutir essas ideias num café. Ele disse, meio sem jeito. Havia algo nos olhos dele. Uma gentileza, um respeito, que me desmontava. Mas eu recusei. Eu não estava pronta. Ele aceitou, com um sorriso compreensivo. Fica para uma próxima oportunidade, então. Mergulhei naqueles livros. Eram fascinantes. Quando ele voltou um mês depois, eu não me contive e mostrei tudo o que tinha planejado a partir das leituras. A senhora deveria fazer faculdade de pedagogia, ele sugeriu. Tem um talento que merece ser desenvolvido. Estudar na capital? Impossível. Tenho 2 filhos. Responsabilidades. Uma semana depois, recebi um envelope pelo correio, cheio de folhetos sobre cursos, bolsas de estudo e um bilhete. A educação brasileira precisa de mentes como a sua. Considere. Respeitosamente, Roberto, foi minha mãe que me deu o empurrão que faltava. Por que não vai, filha? A gente cuida das crianças. Você já fez tanto por todo mundo. Merece fazer algo por você. Na primavera de 1965, tomei coragem e me inscrevi. Quando recebi a carta de aceitação, com uma bolsa parcial, eu chorei de emoção. Eu ia estudar na USP por 6 semanas nas férias de verão. O Roberto, que a essa altura eu já chamava só de Roberto, me ajudou com tudo. Nossos cafés se tornaram frequentes. Conversávamos sobre tudo, livros, política, sobre a vida. Contei da minha separação, da traição, mas não disse que foi com a minha irmã. Algumas dores eram íntimas demais. Em janeiro de 1966, parti para São Paulo. O coração apertado de deixar meus filhos, mas animada com a chance. O Bruno, com 11 anos, me abraçou forte. Tô orgulhoso de você, mãe. A Camila, com 9, me deu um desenho nosso para eu não me sentir sozinha. São Paulo me assustou e me maravilhou. A universidade era um mundo à parte. Foi na segunda semana de curso que o inevitável aconteceu.
Eu estava na biblioteca, concentrada, quando ouvi uma voz familiar. Lulu, meu Deus, e você mesma? Levantei os olhos. E lá estava ela. Laura, minha gêmea. Meu reflexo. 8 anos tinham se passado. Ela parecia mais velha. Tinha umas ruguinhas nos olhos, uns fios brancos. O quê? O que você está fazendo aqui? Foi tudo o que eu consegui dizer. Eu trabalho aqui. Sou secretária no departamento de História. E você? Contei sobre o curso. Ficou aquele silêncio constrangedor. Lulu, eu nunca me perdoei pelo que fiz. Sei que você talvez nunca me perdoe, mas eu me arrependo muito. Olhei para ela, minha irmã. Por um instante, vi a menina com quem eu dividia segredos. Mas logo depois, a imagem daquela noite na cozinha voltou com tudo. Eu não tô pronta para essa conversa, Laura disse, arrumando minhas coisas. Talvez eu nunca esteja. Vi a dor nos olhos dela, os mesmos olhos que eu via no espelho todo dia. Voltei para a pensão sentindo o peso do passado. No dia seguinte, achei um bilhete no meu material, um número de telefone e uma frase. Quando estiver pronta. Se um dia estiver, guardei o papel na carteira. Eu não sabia se ia ligar, mas eu senti que aquele encontro não era por acaso. As 6 semanas em São Paulo passaram voando. Eu mergulhei nos estudos. Não procurei a Laura de novo, embora vira e mexe eu olhasse pelos cantos da faculdade com medo e vontade de vê-la. Voltei para Itapuã com a cabeça a mil. As crianças me receberam com uma saudade que curava qualquer dor. O Roberto veio me visitar assim que soube que eu tinha voltado. Trouxe um presente, o Pequeno Príncipe. Para lembrar que o essencial é invisível aos olhos, ele disse, com aquele sorriso que, aos poucos, foi quebrando as minhas barreiras. Naquela noite, pela primeira vez desde a traição, eu me permiti pensar na possibilidade de amar de novo. Nosso namoro foi crescendo devagar, com muito respeito. Aos domingos, saíamos todos juntos, eu, ele e as crianças. O Bruno foi o primeiro a perceber. Você sorri mais quando ele tá por perto, mãe. Gosto disso. A Camila foi mais direta. Vocês vão casar? A pergunta me pegou de surpresa. No fim daquele ano, o Roberto foi promovido e me convidou para coordenar um projeto lindo de criar bibliotecas em escolas rurais. Eu não posso, Roberto. As crianças, a escola. Eu já pensei em tudo, ele disse, pegando na minha mão. Já falei com a dona Cida e com a sua mãe. Elas vão te dar todo o apoio. Naquela noite, debaixo do céu estrelado de Itapuã, o Roberto me pediu em casamento. Não com promessas impossíveis, mas com palavras sinceras sobre companheirismo, respeito e construir algo novo juntos. Pedi um tempo para pensar, para falar com meus filhos, e eles adoraram a ideia. Você merece ser feliz, mãe, disse o Bruno. A parte mais difícil foi contar para o Ricardo. Vou me casar de novo, anunciei, num café na praça. Vi a surpresa nos olhos dele e depois uma tristeza. Ele parece ser um bom homem, ele disse. Por fim. Eu estraguei tudo, não foi? Sim, você estragou. Respondi. Sem raiva. Mas talvez tenha sido preciso. Eu nunca teria descoberto a minha força se não tivesse sido obrigada a ficar sozinha. Nosso casamento foi uma cerimônia simples, em março de 1967. O Bruno foi meu padrinho. A Camila, radiante, jogava pétalas de rosa no corredor. O Roberto se mudou para Itapuã. Nossa casa, agora reformada, virou nosso ninho. E a vida seguiu, cheia de trabalho e amor. Em julho de 1968, a vida me deu outro golpe. Recebi um telefonema urgente. Minha mãe tinha sofrido um derrame. Voltei correndo, mas cheguei tarde demais. Ela partiu naquela noite. A dor foi imensa. Meu pai ficou arrasado. No dia do funeral, enquanto eu recebia os pêsames de todo mundo, eu senti uma presença familiar. Virei. E era a Laura. De preto, com os olhos vermelhos de chorar. O tempo parou. Ali estávamos nós duas de novo, frente a frente, unidas pela dor. Sem pensar, eu abri os braços. E ela veio. E a gente se abraçou, como quando éramos crianças. Me perdoa. Ela sussurrou, soluçando. A mamãe sempre pedia para eu te procurar, para a gente consertar as coisas. Naquele momento eu percebi que o perdão não era algo que eu podia dar ou negar. Era um processo. Eu não disse que a perdoava, mas deixei ela ficar, chorar com a gente. A Laura voltou para São Paulo logo depois do enterro. Mas antes, me deu seu endereço e telefone.
Se precisar de qualquer coisa. Se o papai precisar, eu tô aqui agora. Meu pai não podia mais ficar sozinho. O Roberto, com seu coração enorme, sugeriu na hora que ele viesse morar com a gente. E assim foi. Um mês depois, meu pai se mudou para nossa casa. Uma tarde, recebi outra carta da Laura. Dentro, uma foto. Ela, um homem de aparência gentil, e uma menininha, de uns 3 anos. Querida Lulu, esta é a minha família. O Ricardo é professor na USP. Nossa filha se chama Lúcia, em sua homenagem. Sei que as feridas talvez nunca cicatrizem. Só queria que você soubesse que eu tenho tentado construir uma vida da qual eu não precise me envergonhar. Uma vida que talvez um dia faça você sentir um pouco de orgulho da sua irmã, com amor. Mesmo que você não possa retribuí-lo ainda. Laura. Olhei para a foto por um longo tempo. A menininha tinha o nosso sorriso, e algo mudou dentro de mim. Peguei papel e caneta, e pela primeira vez em mais de 10 anos, escrevi para minha irmã. Não sobre o passado, sobre o presente. No final eu escrevi: sua filha é linda, tem os olhos da mamãe. Foi um passo pequeno, um fiozinho, reconectando 2 vidas que um dia foram uma só. Eu não sabia aonde aquele caminho ia dar, mas pela primeira vez eu senti que talvez houvesse espaço para reconstrução, para cura. Os anos 70 chegaram e mudaram tudo. Meu trabalho com as bibliotecas ganhou reconhecimento nacional. Fui convidada para apresentar o projeto em Brasília, uma honra que me deixou morrendo de medo. Mas o Roberto, como sempre, me deu força. Ninguém conhece esse projeto como você. Ninguém tem a sua paixão. A apresentação foi um sucesso. E com ela, veio um convite para coordenar projetos parecidos no estado de São Paulo inteiro. Mas isso significava se mudar para São Paulo. A ideia era assustadora. Deixar Itapuã. Mas São Paulo também significava oportunidades. Faculdades melhores para o Bruno, escolas de arte para Camila. E a Laura estava lá. Nossa correspondência tinha se tornado regular. A gente trocava notícias, fotos da minha sobrinha, a pequena Lúcia, mas nunca falávamos do passado. A decisão de se mudar foi tomada em família. Em janeiro de 1972, deixamos Itapuã. A despedida foi emocionante. Dona Cida, já aposentada, me abraçou com lágrimas nos olhos. Eu sabia que tinha algo especial em você, menina. Olhe como eu estava certa. São Paulo era uma loucura. Nos primeiros meses eu me sentia perdida. Mas aos poucos fomos nos adaptando. O reencontro com a Laura foi num café, no centro. Quando a vi entrar, tive de novo aquela sensação estranha de me olhar num espelho de uma vida que poderia ter sido a minha. Eu nunca imaginei que você viria para São Paulo. Ela disse. Nem eu, respondi. Por muitos anos, eu não queria nunca mais ver o seu rosto. Eu sei. E não te culpo. O que eu fiz não tem justificativa. Não é mais sobre culpa, Laura. Faz tanto tempo. Éramos outras pessoas. Aquela noite foi o fim de um mundo para mim, mas foi o começo de outro. Se não fosse por aquilo, eu nunca teria conhecido o Roberto. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu não mereço seu perdão. Perdão não é algo que se mereça. É algo que se dá, quando se está pronto. Naquele dia, pela primeira vez em 14 anos, a gente se abraçou sem reservas. Um abraço que carregava dor, mas também a chance de cura. A vida em São Paulo floresceu. O Bruno passou para medicina na USP. A Camila foi estudar fotografia. E nossas famílias, aos poucos, foram se aproximando. Um dia, a Laura me convidou para o aniversário da filha dela. Um almoço de família. Foi uma tarde estranha e maravilhosa, vendo nossos filhos juntos, nossos maridos conversando. O meu pai abraçando a Laura como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, eu senti um círculo se fechando. Em 1976, uma ligação abalou tudo de novo. Era do hospital de Itapuã. O Ricardo tinha sofrido um acidente de carro gravíssimo e estava perguntando por mim. O silêncio na mesa foi total. Nós vamos agora, disse o Roberto, sem hesitar. Olhei para Laura. Ela estava pálida. Eu vou com vocês, ela disse, surpreendendo a todos. Se estiver tudo bem para você, Lulu. Eu assenti. Durante a viagem, sentada entre meu marido e minha irmã, eu pensei nos caminhos tortuosos da vida. O Ricardo estava muito mal. Entrei sozinha no quarto.
Ele abriu os olhos com dificuldade. Você veio. Ele sussurrou. Claro que eu vim. Você é o pai dos meus filhos. Eu sempre fui um tolo. Joguei fora a melhor coisa que eu já tive. A vida nos leva por caminhos que a gente não planeja, Ricardo. E a Inês? Ela está aqui também. Quer vê-la? Ele ficou surpreso. Chamei a Laura. Ela entrou sozinha no quarto. Não sei o que eles conversaram, mas quando ela saiu, tinha uma expressão serena no rosto. Obrigada, ela disse, apertando minha mão. O Ricardo sobreviveu. A recuperação foi longa, mas ele conseguiu. Aquele evento desatou o último nó que nos prendia ao passado. O perdão, eu descobri, não é um momento, é um processo, feito de pequenos gestos, de escolhas diárias. Bom, meus queridos, essa foi a minha história. Uma jornada de dor, traição, perdão e reconstrução. Hoje, aos 87 anos, eu olho para trás e vejo que até os momentos mais sombrios podem trazer as lições mais valiosas. Se você gostou dessa história, por favor, não esquece de deixar seu like para me dar uma forcinha. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que a gente compartilha aqui e me conta aí nos comentários de onde você está me ouvindo. E essa história tocou seu coração? Obrigada por me ouvirem hoje. Às vezes, compartilhar nossas cicatrizes é o que nos torna mais humanos, mais conectados. Até a próxima, se Dieu quiser.